Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando no livro de Êxodo, capítulos 27, 28 e finalizando no capítulo 29, amém? Convido aos irmãos para um breve momento de oração, de gratidão ao Senhor. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, esta palavra que possa ser guardada em nossos corações. Obrigado, Senhor, pela comunhão com os irmãos, esta comunhão maravilhosa, esse ajuntamento de cristãos para estarmos nesse projeto maravilhoso de leitura das Sagradas Escrituras. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que fazem parte deste grupo, que o Senhor, ó Pai, venha estar abençoando cada um dos irmãos. O Senhor conhece cada um deles, o Senhor sabe quais são as reais necessidades de cada um dos irmãos e irmãs, e que o Senhor, ó Pai, venha abençoá-los conforme a sua necessidade. Que o Senhor, ó Pai, entre em ação na vida de cada irmão e irmã, que haja de forma poderosa. Nós te pedimos, ó Pai, que cuide dos teus servos, cuide dos teus filhos, ó Pai, cuida de suas famílias, e que tudo, ó Pai, que fizermos, que tudo que falarmos, que todas as nossas atitudes, elas possam engrandecer o teu nome, que elas possam falar de ti, que as pessoas, ó Pai, possam ver o Senhor através das nossas vidas e por meio delas possamos ser ferramentas para a tua obra, para esse plano de salvação, de redenção que foi dado a toda a humanidade. Que possamos, ó Deus, cada um de nós deste grupo, através da tua palavra, possamos libertar os cativos, possamos libertar, levar palavra de libertação para aqueles que não o conhecem e que possam, através das nossas vidas, receberem do Senhor a tua palavra e que essa palavra venha libertar, porque a sua palavra é viva e eficaz, que eles possam conhecer e encontrar Cristo Jesus e através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, eles possam ser salvos, libertos do pecado e possam estar junto conosco, caminhando para que este grupo cada dia mais se fortaleça e cresça, não somente na graça, mas também no conhecimento da tua palavra. Te louvamos, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós estaremos iniciando o capítulo 27 do livro de Êxodo, onde nós vemos que é um capítulo, como todos os outros, muito importante e maravilhoso. E ele começa descrevendo a construção do altar de holocaustos e do pátio do tabernáculo. Este capítulo não só aborda, irmãos, aspectos de forma arquitetônica, né? Mas também simboliza o coração da adoração do povo de Israel e a presença contínua de Deus. A atenção aos detalhes, irmãos, do altar e do pátio reflete a seriedade e também a santidade de adoração a Deus. A estrutura, irmãos, descrita em Êxodo capítulo 27 é fundamental para entender como os israelitas se aproximavam de Deus, oferecendo sacrifícios e buscando comunhão com Ele. Este capítulo, amados irmãos, é maravilhoso, porque fala sobre adoração, sacrifício e a relação entre Deus e o seu povo Israel. Êxodo então começa no capítulo 27 com instruções detalhadas para a construção do altar de holocaustos e do pátio do tabernáculo. É um capítulo profundamente simbólico no contexto teológico da Bíblia. Este capítulo, amados irmãos, não apenas descreve aspectos físicos do tabernáculo, mas também revela verdades espirituais significativas sobre a adoração e a relação entre Deus e o seu povo.
O altar de holocaustos, descrito neste capítulo, é central para a adoração no Antigo Testamento. Por quê? Este altar, irmão, simboliza a necessidade de expiação e reconciliação com Deus. Os sacrifícios queimados nesse altar representam a entrega e a purificação do pecado, apontando, irmãos, para a futura obra redentora de Cristo, o nosso Senhor. A construção do altar, com suas dimensões e formas específicas, enfatiza, amados irmãos, a importância da obediência e do respeito às instruções divinas na adoração. O pátio do tabernáculo, detalhado em Êxodo capítulo 27, estabelece, amados irmãos, um espaço sagrado e separado para o encontro com Deus. Esse pátio representa a acessibilidade de Deus ao seu povo, mas também a necessidade de preparação e pureza ao se aproximar do sagrado. As instruções para a construção do pátio, incluindo suas dimensões e materiais, refletem a ordem e a santidade que Deus requer em sua presença. Também veremos, amados irmãos, a menção do óleo puro para a lâmpada contínua, que simboliza a presença contínua de Deus e a necessidade de iluminação espiritual. A lâmpada, amados irmãos, que arde continuamente dentro do tabernáculo, serve como um lembrete da luz de Deus, que guia e ilumina o caminho do seu povo. Este aspecto do tabernáculo nos ensina, irmãos, sobre a dependência constante do povo de Deus em sua orientação e presença. Este capítulo 27 é maravilhoso, não é apenas, amados irmãos, um capítulo sobre estruturas físicas. É uma rica, por exemplo, como eu posso dizer, ela é rica em informações de simbolismos que nos remetem a Cristo. Ele é cheio de tipos e que leva, ao antitipo que é Cristo Jesus. O altar, irmãos, de holocaustos e o pátio do tabernáculo, eles juntos ilustram temas de sacrifício, pureza, acesso a Deus e a continuidade de sua presença. Este capítulo, amados irmãos, oferece uma visão profunda sobre como os israelitas adoravam e se relacionavam com Deus, prefigurando então aspectos centrais da fé cristã. Olha que bênção! Capítulo 27 é marcante, irmãos, por detalhar a construção do altar de holocaustos e o pátio do tabernáculo, elementos essenciais no culto e na adoração dos israelitas, ensinando-nos sobre estrutura, sacrifício e a presença constante de Deus. Aprendemos, amados irmãos, neste capítulo, que essa meticulosa descrição do altar do holocausto e do pátio do tabernáculo ressalta a importância da estrutura e da ordem na adoração. Ensina-nos a que a adoração deve ser feita de maneira organizada e respeitosa, seguindo os padrões estabelecidos por Deus. O altar de holocaustos simboliza a necessidade de sacrifício e expiação de pecados. Esta lição, irmãos, é um lembrete da importância do sacrifício na adoração e como prenúncio do sacrifício supremo de Cristo pela humanidade. A instrução para manter a lâmpada do tabernáculo acesa continuamente simboliza a presença constante de Deus entre seu povo. Ensina-nos que Deus está sempre conosco, guiando-nos com sua luz. As responsabilidades, então, dadas a Arão e aos seus filhos, irmãos, para cuidar da lâmpada e do tabernáculo, destacam o papel dos líderes espirituais. Eles devem guiar a comunidade na adoração e manter uma relação constante com Deus. Finalizando, amados irmãos, o capítulo 27
com seu foco na estrutura e na prática do culto, oferecem lições importantes e valiosas sobre como nos aproximarmos de Deus. Nos ensina sobre a importância da ordem na adoração, o significado profundo dos sacrifícios e a presença constante de Deus em nossas vidas. Além, irmãos, do papel vital dos líderes espirituais na manutenção da nossa relação com Deus, com aquilo que é divino. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos o capítulo 27 do livro de Êxodo. Amém? Iniciando, amados irmãos, o capítulo 28 do livro de Êxodo, veremos que esse capítulo também, como todos os outros, é muito importante, é crucial para entendimento de todo esse plano de redenção, todo esse plano de salvação que Deus planejou desde o Éden para a salvação do teu povo, para a libertação dele, para forjar um povo para si. Amém? E este convite foi estendido para todos nós, para a glória de Deus. Nesse capítulo 28 de Êxodo, focando então, irmãos, nas vestes sacerdotais, veremos que este capítulo destaca a importância da aparência e das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento. As vestimentas, irmãos, ricas em simbolismo e beleza, são projetadas para refletir a santidade e a dignidade do ofício sacerdotal. A descrição detalhada das roupas, incluindo o peitoral, o éfode e outros itens, enfatiza, amados irmãos, a seriedade e a reverência com que o sacerdócio deve ser tratado. Este capítulo não apenas fornece informações históricas valiosas, mas também oferece ensinamentos profundos sobre a natureza da adoração e do serviço a Deus na tradição judaica cristã. Em Êxodo capítulo 28, nós veremos a respeito das vestimentas sacerdotais que Arão e seus filhos deveriam usar. Estas vestes não eram meros adornos, mas carregavam um significado teológico muito profundo. As vestimentas sacerdotais, descritas em detalhes, simbolizavam a santidade e a pureza exigidas para se aproximar de Deus. Elas eram feitas para a glória e beleza de Deus, refletindo a majestade e a perfeição de Deus. Esse aspecto, irmãos, ressalta a seriedade do ofício sacerdotal e a reverência com que deveria ser exercido. O éfode, descrito em Êxodo capítulo 28, entre os versos 6 e 14, era uma peça essencial do vestuário sacerdotal. Por quê? Porque ele adornava com pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel. Isso simbolizava a representação de todo Israel diante de Deus, destacando, irmãos, a função intercessora do sacerdote. O peitoral, parte integrante do éfode, continha o Urim e o Tumim, usados na tomada de decisões divinas. Isso enfatiza, irmãos, o papel dos sacerdotes como mediadores entre Deus e o povo, buscando a direção de Deus em assuntos importantes. Além disso, a inscrição Santidade ao Senhor no turbante de Arão destaca uma necessidade de pureza e consagração no serviço a Deus. Este elemento, irmãos, aponta para a santidade de Deus e a necessidade de separação do pecado e impureza para servir diante dele. A ordenação cuidadosa e a consagração dos sacerdotes, conforme detalhado no capítulo 28, ilustram, amados irmãos, nas Sagradas Escrituras, a natureza do serviço a Deus e a importância da obediência e também da reverência a Deus. Portanto, irmãos,
É mais do que um mero registro de instruções para vestimentas, nós vimos aqui. É uma expressão profunda da relação entre Deus e o seu povo escolhido. Revela aspectos cruciais da natureza de Deus e da adoração aceitável a Ele, lembrando-nos que a adoração verdadeira requer reverência e santidade e uma compreensão profunda do caráter sagrado de Deus. As vestes sacerdotais, ricas em simbolismo e significado, servem como uma representação visual da função sagrada do sacerdote e da necessidade de mediação entre Deus e a humanidade. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 28, é necessário entender como é profundo e importante essa natureza da adoração e do serviço a Deus na tradição judaica, que neste capítulo nos traz então informações históricas valiosas. E tudo o que acontece aqui no tabernáculo nos leva a Cristo, nos leva a conhecer a Cristo, porque tudo leva a Ele, representa Ele, e isso é maravilhoso, amém? Olá, meus irmãos. Iniciando o capítulo 29 do livro de Êxodo, veremos que este capítulo também é um capítulo maravilhoso, onde nos oferece, na verdade, um olhar detalhado sobre a consagração dos sacerdotes, uma prática essencial na tradição judaica cristã. Este capítulo, irmãos, é vital para compreender os rituais que ligam a humanidade a Deus, estabelecendo um modelo para o sacerdócio e adoração. Através dos sacrifícios e cerimoniais descritas, percebe-se a seriedade e a santidade do serviço sacerdotal, refletindo, irmãos, o profundo respeito e temor a Deus. Êxodo, irmãos, capítulo 29, é fundamental para entender a relação entre Deus e o seu povo, marcando então um compromisso crucial na jornada de Israel. Este capítulo, amados irmãos, veremos a respeito da consagração dos sacerdotes, onde veremos instruções detalhadas para a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio, sacrifícios diários que foram estabelecidos de forma contínua como um ato de adoração e expiação, e a promessa da presença divina, onde Deus promete habitar entre os israelitas e ser o seu Deus. Olha que capítulo maravilhoso. Êxodo capítulo 29, irmãos, é um capítulo importante na compreensão da teologia do Antigo Testamento. E eu digo isso porque especialmente no que diz respeito ao sacerdócio e ao culto. Este capítulo, então, descreve a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, estabelecendo, então, um padrão para o serviço sacerdotal em Israel. A consagração dos sacerdotes, irmãos, era vital para mediar a relação entre Deus e o seu povo, enfatizando a necessidade de mediação e pureza no culto. A ênfase, irmãos, na oferta de sacrifícios, como descrito em Êxodo capítulo 29, entre 10 e 14, e também entre o 15 a 18, revela aqui, irmãos, a seriedade do pecado e a necessidade de expiação. O sacrifício de animais simboliza a substituição e a transferência da culpa do povo para a oferta. Esta prática aponta para a futura obra de Cristo, o nosso Senhor, que, como o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. A natureza substitutiva do sacrifício no Antigo Testamento é essencial para compreender a teologia da redenção. Amém? O capítulo também aborda a santidade do sacerdócio entre os versículos 20 e 21, que descreve, irmãos, o ato de aspergir o sangue sobre Arão e seus filhos, simbolizando a purificação e a santificação. Isto é, irmãos, crucial
para entender a importância da pureza e da santidade na abordagem a Deus. O sacerdote, como intermediário, deve ser livre de impurezas para representar adequadamente o povo perante Deus. Entre os versos 38 a 46, aqui destaca a oferta diária como um ato contínuo de adoração e dependência de Deus. Este ritual, irmãos, diário, reforça a constante necessidade de expiação e a manutenção de um relacionamento com Deus. Esta prática diária de sacrifícios reflete a natureza contínua do relacionamento e da aliança entre Deus e Israel. Por extensão, irmãos, entre Deus e também a humanidade. Amém? Capítulo 29 de Êxodo, irmãos, não é apenas um conjunto de instruções litúrgicas, é uma revelação da natureza e dos requisitos de um relacionamento santo com Deus. Estabelece o sacerdócio como um meio vital de mediação entre Deus e o seu povo e aponta para a obra redentora final em Jesus Cristo. Este capítulo, amados irmãos, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é a respeito da santidade no serviço a Deus. A consagração dos sacerdotes ensina sobre a importância da santidade no serviço a Deus. As rigorosas cerimônias simbolizam a pureza e a dedicação exigidas para se aproximar, para se aproximar do divino. Aqui também aprendemos a respeito do valor do sacrifício e também da expiação. Os sacrifícios, irmãos, detalhados no capítulo 29, destacam a gravidade do pecado e a necessidade de expiação. Eles prefiguram o sacrifício de Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Olha que bênção! Veremos também a importância da obediência às instruções divinas. A precisão, irmãos, com que as instruções devem ser seguidas sublinha a importância da obediência a Deus. Cada detalhe, irmãos, no ritual tem um significado, ensinando que a obediência a Deus deve ser completa e sem desvios. E finalizando, amados irmãos, nós vimos também no capítulo 29 a presença contínua de Deus com o seu povo. A promessa de Deus de encontrar-se com os israelitas e habitar entre eles ilustra a relação contínua e pessoal que Deus deseja ter com o seu povo. Através de Êxodo, capítulo 29, amados irmãos, somos lembrados da necessidade de santidade, do significado profundo do sacrifício e expiação e da importância de obediência cuidadosa e da relação contínua com Deus. Estas lições permanecem relevantes para os cristãos hoje, enfatizando, irmãos, a santidade no serviço a Deus, a gratidão pelo sacrifício de Cristo e a importância de viver em obediência e comunhão contínua com Ele. Amém? Então esse capítulo 29 é um lembrete que devemos glorificar e adorar a Deus e procurar estar sempre em sua presença. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso de Êxodo, capítulos 27, 28 e 29. Desejo aos irmãos uma excelente meditação, uma excelente leitura das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus nos trará grandes ensinamentos. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade neste projeto maravilhoso que Deus nos deu, onde estamos lendo aí vários livros, com vários autores, épocas diferentes, situações diferentes, mas todas elas trazendo uma única mensagem, a mensagem de redenção, a mensagem de arrependimento de pecado e que possamos voltar a Deus para que Ele venha nos receber, nos agraciar e nos abraçar
com a tua graça, com o teu amor e com a tua paz. Fiquem com Deus e até amanhã.